4 vezes campeã do mundo. Uma nação que construiu toda a sua identidade futebolística em torno de uma ideia. Nunca, mas mesmo nunca, perder um desempate por penaltis quando isso realmente importava. E numa noite úmida no Massachusetts, toda essa história foi rasgada em cerca de 90 segundos de caos. A Alemanha, uma das nações mais temidas do planeta futebol, uma equipa carregada de estrelas do Arsenal, do Liverpool, do Bayern de Munique e do Newcastle, foi eliminada do Mundial pelo Paraguai, uma seleção classificada no 34º lugar do mundo. Uma equipa que tinha sido batida por 2 golos sem resposta pelos Estados Unidos apenas 2 semanas antes. E aqui está o detalhe que continua a não entrar na cabeça de muitos adeptos alemães. Perderam nos penaltis. A nação que simplesmente não perdia desempates por penaltis acabou por perder um. Então, o que aconteceu realmente aqui e por que é que isto está subitamente a transformar-se numa dor de cabeça política em Berlim e não apenas num problema futebolístico? Vamos a isso. Primeiro, é preciso perceber exatamente até que ponto este resultado é absurdo. Porque não se trata apenas de uma grande equipa a escorregar contra uma mais pequena. Durante grande parte da história do futebol, este tipo específico de desastre não acontecia à Alemanha. Outros países construíram identidades nacionais inteiras à volta do trauma dos penaltis. A Inglaterra é praticamente famosa por isso, mas a Alemanha era sempre a executora, nunca a vítima. À entrada para este torneio, os alemães tinham participado em vários desempates por penaltis em mundiais e tinham vencido todos. Tinham convertido 15 penaltis consecutivos na história dos desempates da Copa do Mundo. 15 seguidos, ao longo de mais de 4 décadas, com o último falhanço a remontar a 1982. Perder um desempate por penaltis num Mundial era aquela desgraça futebolística que acontecia literalmente a todos os outros, mas nunca à Alemanha. Até a noite de segunda-feira. O jogo em si começou como um não acontecimento absoluto. Durante os primeiros 40 e tal minutos, as duas equipas foram se estudando e quase nada aconteceu. Depois, o Paraguai produziu o primeiro verdadeiro momento de qualidade de toda a partida. A Alemanha afastou um canto apenas a meias. A bola sobrou para o médio Miguel Almiron, que colocou um magnífico passe de ruptura para a subida de Matias Galarza. O cruzamento de primeira encontrou a cabeça do avançado Júlio Enciso e, de repente, os menos favoritos venciam por 1-0. Há uma estatística que resume o absurdo daquela primeira parte. A Alemanha teve cerca de 78% de posse de bola e não registrou um único remate enquadrado. Quase 4/5 da bola contra uma equipa classificada no 34º lugar do mundo e nem sequer conseguiu obrigar o guarda-redes adversário a fazer uma defesa. Ao intervalo, foi para o balneário a perder, depois de ter dominado a bola sem fazer nada de verdadeiramente significativo com ela. De muitas formas, aquela parte é a história inteira do torneio da Alemanha em miniatura. Ainda assim, regressou com mais intenção depois do intervalo. Cerca de 9 minutos após o início da segunda parte, um belo cruzamento antecipado do extremo do Liverpool Florian Wirtz foi desviado para o fundo da baliza pelo avançado do Arsenal Kai Havertz. E a Alemanha empatou a 1 bola. Nesse momento, a maioria dos espectadores, habituados a mundiais, respirou fundo e assumiu que tudo voltaria ao normal. O gigante tinha acordado. Certamente o golo da vitória estava a caminho e o Paraguai acabaria por ceder perante a qualidade superior alemã. Só que o golo da vitória nunca chegou, e é exatamente aqui que a controvérsia explode. A Alemanha chegou mesmo a pensar que tinha marcado o golo decisivo. No prolongamento, o defesa Jonathan Tah cabeceou com força para a baliza na sequência de um pontapé de canto. Era o golo da vantagem, aquele que deveria ter enviado a Alemanha para a ronda dos 32. Então entrou em cena o vídeo-árbitro. Os oficiais não gostaram de um emaranhado entre o defesa alemão Valdemar Anton e o guarda-redes paraguaio Orlando Gil na preparação do cabeceamento e assinalaram falta. O árbitro, o marroquino Jalal Jayed, foi ao monitor junto ao relvado, reviu as imagens por si próprio e concordou com o VAR. O golo foi retirado do marcador, anulado por aquilo que muitos comentadores chamaram imediatamente uma falta extremamente leve, e o mundo do futebol alemão perdeu completamente a cabeça. É até o antigo treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, que estava a trabalhar como comentador televisivo,
entrou forte nas críticas depois do jogo. O argumento dele era simples e direto. Aquele tipo exato de luta física num canto é deixado passar constantemente na Premier League, incluindo na própria equipa em que Havertz joga, o Arsenal, futuro campeão inglês. O ponto dele era a consistência. Aquilo que é permitido todos os fins de semana em Inglaterra acabou por anular o golo da vitória da Alemanha no maior palco do desporto. Quer se pense pessoalmente que houve falta, quer não. Esta é apenas mais uma entrada na pilha crescente de decisões de revisão vídeo deste torneio, onde ninguém parece totalmente certo de qual é, afinal, o critério real. Mas, e isto importa porque é preciso ser justo, a Alemanha não pode pôr tudo em cima do árbitro. Esse golo anulado só teve tanta importância porque a Alemanha não conseguiu resolver o jogo por si própria durante o tempo jogado. O Paraguai defendeu como verdadeiros heróis durante toda a noite. Os centrais José Canali e Gustavo Gomes cortaram de cabeça tudo o que a Alemanha lhes lançou, apesar de perderem vários centímetros de altura para os atacantes alemães que subiam nas bolas paradas. A Alemanha acumulou cruzamento atrás de cruzamento. O Paraguai continuou simplesmente a afastá-los vezes sem conta. Até a equipa técnica alemã admitiu depois, com alguma relutância, que o Paraguai tinha defendido de forma brilhante. Assim, o jogo foi para penaltis, o único palco do planeta em que a Alemanha supostamente era intocável. Em vez disso, transformou-se num filme de terror para os dois lados. Havertz, o homem que tantas vezes aparece nos grandes momentos pelo Arsenal, avançou primeiro pela Alemanha e o guarda-redes paraguaio Orlando Dill adivinhou o lado e defendeu. Foi o primeiro pênalti falhado pela Alemanha num desempate de Mundial desde 1982. 15 pênaltis consecutivos convertidos, quebrados num instante. As equipas foram trocando remates certeiros durante algum tempo, até Gill fazer outra defesa enorme, desta vez a negar o avançado do Newcastle, Nick Woltemade. Isso deu ao Paraguai 2 oportunidades separadas para fechar a eliminatória de vez. E numa reviravolta que ninguém esperava, o próprio Paraguai desperdiçou ambas. O avançado Antônio Sanabria atirou ao lado do poste e depois a lenda alemã Manuel Neuer mergulhou rasteiro para a esquerda para travar outra tentativa paraguaia. De alguma forma, inacreditavelmente, a Alemanha continuava viva. Chegou-se à morte súbita e avançou Jonathan Tah, o mesmo defesa cujo cabeceamento tinha sido anulado mais cedo nessa noite. Agora perante o maior remate da sua carreira. Mandou a bola muito por cima da barra e para as bancadas. Isso deixou José Canale com a oportunidade de mandar a Alemanha para casa de vez. Avançou e disparou para o ângulo superior. Fim do jogo. O Paraguai, 34º do mundo, acabado de ser envergonhado pelos Estados Unidos cerca de 2 semanas antes, tinha acabado de eliminar do Mundial nos penaltis a Sapiel Alemanha, 4 vezes campeã do mundo. Então, o que está realmente a acontecer aqui? Porque a resposta honesta é maior e muito mais desconfortável para o futebol alemão do que uma má decisão de arbitragem ou uma noite infeliz. A verdade incômoda é que a Alemanha simplesmente já não é o gigante que costumava ser. Nem de perto, eis o contexto brutal que ninguém na Alemanha quer ouvir neste momento. Em 2014, quando a Alemanha venceu o Mundial e, no caminho, destruiu de forma célebre o Brasil por 7-1, era a nação futebolística número 1 indiscutível do planeta. Tinha terminado no pódio mais vezes do que qualquer outro país na história dos mundiais. Era o padrão de ouro pelo qual todos os outros se mediam. Desde esse verão mágico, tem sido um colapso em câmara lenta. Caiu na fase de grupos em 2018. Voltou a cair na fase de grupos em 2022. E agora, em 2026, caiu na ronda dos 32. 3 humilhações seguidas em torneios consecutivos. O selecionador Julian Nagelsmann disse-o em voz alta depois com aquilo que os repórteres descreveram como um olhar perdido no vazio. Esta é a 3ª eliminação consecutiva, e isso significa que a Alemanha simplesmente já não faz parte das equipas de primeira classe. Fique-se um segundo com essa ideia. O selecionador da seleção alemã a admitir abertamente, diante das câmaras, que o seu próprio país já não está entre a verdadeira elite do futebol. Os números dão-lhe razão de forma fria e clínica. Antes daquela final de 2014, a Alemanha tinha vencido cerca de 75% de todos os jogos de Mundial que alguma vez disputara. Desde então, esse número caiu para perto dos 40%.
Não está acima do 9º lugar do mundo desde 2018 e depois deste novo desastre é de esperar que desça ainda mais no ranking da FIFA. Isto não é um acaso isolado, é uma tendência que já dura há mais de uma década e toda a gente dentro do futebol alemão sabe disso. Os jogadores também o sabem. O médio Ilkay Gundogan parecia genuinamente devastado depois e, em termos práticos, pediu desculpa ao país inteiro, dizendo que este era o seu segundo mundial e que a Alemanha tinha falhado 2 vezes seguidas sob a sua responsabilidade. Disse que a equipa praticou um futebol aceitável, mas que alguma coisa faltou sempre ao longo do torneio e que a mesma história voltou a repetir-se naquela noite em particular. Alguma coisa sempre a faltar. Essa frase talvez seja a melhor descrição possível do futebol alemão moderno. Um plantel absolutamente cheio de nomes talentosos dos maiores clubes da Europa que, de forma misteriosa, acaba por render menos do que a soma das suas partes dentro de campo. Compare-se isso com o Paraguai, uma equipa composta sobretudo por jogadores que não são considerados elite pelos padrões europeus, que atuam em clubes da Argentina, do Brasil e aqui nos Estados Unidos, e que simplesmente lutou mais, defendeu melhor e teve mais nervo do que um adversário supostamente superior quando isso realmente importava. E é aqui que a história deixa de ser apenas sobre futebol e começa a tornar-se genuinamente política dentro da Alemanha. Cerca de 24 horas depois da eliminação, a Federação Alemã de Futebol, conhecida como DFB, divulgou um comunicado público deixando muito claro que não haveria negócios como de costume depois daquilo que os responsáveis classificaram como uma derrota esmagadora. O presidente da DFB, Bernd Neuendorf, anunciou uma investigação formal a tudo o que correu mal neste torneio e confirmou que já se tinha sentado com Nagelsmann e com o diretor desportivo Rudi Völler para começar a dissecar o fracasso. Neuendorf evitou apoiar publicamente o seu próprio selecionador, o que no mundo das federações nacionais costuma ser lido como um silêncio muito ruidoso. É importante notar que o antecessor de Nagelsmann, Hansi Flick, já tinha sido o primeiro selecionador alemão da história a ser despedido a meio do mandato, pelo que existe agora um precedente institucional real e uma vontade institucional real para mudar o topo se os resultados continuarem tão maus. Nagelsmann, por sua vez, diz que não tem qualquer intenção de sair voluntariamente. Em declarações à estação alemã ZDF, logo após o jogo, afirmou que não é alguém que foge de um momento difícil e que continua disponível para prosseguir se a federação assim o quiser. Assinalou que já sabe como esta indústria funciona e que muita gente vai pedir a sua cabeça, mas que a decisão cabe, em última instância, à DFB e não a ele pessoalmente. Revelou que os responsáveis federativos já tinham falado com ele no imediato pós-jogo, descrevendo o tom como mais solidário do que reativo, embora tenha reconhecido que ninguém lhe iria oferecer uma renovação de contrato minutos depois de uma derrota tão dolorosa. O seu contrato atual vai tecnicamente até o próximo campeonato da Europa, mas esse papel parece subitamente muito menos seguro do que parecia há uma semana. Como era previsível, o comboio da especulação já saiu da estação, e o nome associado a quase todos os rumores é Jürgen Klopp. O antigo treinador do Liverpool e do Borussia Dortmund, que tem trabalhado como analista televisivo durante todo este Mundial, foi questionado diretamente sobre se consideraria assumir a seleção nacional. Fechou a pergunta de forma bastante firme, dizendo que simplesmente não era o momento certo para ter essa conversa, especialmente porque compreende exatamente o que se sente quando se vê um grande sonho ruir enquanto treinador. Disse que entendia por que razão o seu nome surge sempre que o cargo alemão é mencionado, dado o seu peso no futebol, mas insistiu que não tinha pensado pessoalmente de forma séria na posição. Ainda assim, o simples facto de um treinador do calibre de Klopp estar a ser apontado publicamente no espaço de um dia após a eliminação diz tudo sobre quão frágil se tornou, em silêncio, a posição de Nagelsmann. A lenda alemã Lothar Matthäus, parte da seleção campeã do mundo de 1990, foi mais longe do que a maioria, dizendo publicamente que a federação não deveria continuar com Nagelsmann e criticando aquilo a que chamou falta de imaginação tática na forma como a equipa abordou o torneio. Entretanto, o diretor desportivo Völler ofereceu apenas um apoio relativamente morno, chamando a Nagelsmann um bom treinador e um lutador, ao mesmo tempo que sublinhava cuidadosamente que a decisão final não cabe apenas a si. Tudo isto acontece num país que está,
de forma genuína e séria, a perguntar-se se toda a cadeia de formação por trás da seleção nacional precisa de ser reconstruída do zero e não apenas se um treinador deve manter o cargo. Afastando ainda mais a lente, este Mundial está a transformar-se numa verdadeira mudança de guarda ao nível internacional. O Uruguai caiu na fase de grupos antes sequer de começarem as eliminatórias. Os Países Baixos foram eliminados na mesma noite que a Alemanha, numa surpresa igualmente chocante. E agora, uma tetracampeã mundial foi enviada para casa por uma equipa de que quase ninguém fora da América do Sul tinha ouvido falar há um mês. A velha hierarquia do futebol mundial está visivelmente a estalar em tempo real, e nenhuma nação está a sentir essa ruptura de forma mais dolorosa neste momento do que a Alemanha, um país que passou décadas a ser a equipa que todos temiam, agora reduzido ao exemplo de alerta deste torneio. O Paraguai, entretanto, pode aproveitar cada segundo. A recompensa pela maior vitória da sua história em mundiais é um jogo dos oitavos de final contra o vencedor de França frente à Suécia, uma partida disputada 2 dias depois em Nova Jersey. Esse encontro está marcado para sábado, 4 de julho, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia, casa habitual dos Philadelphia Eagles, da NFL. Tendo em conta que a França avançou confortavelmente graças a uma exibição de 2 golos do capitão Kylian Mbappé, o Paraguai entrará nesse duelo dos oitavos como claro azarão mais uma vez. Depois do que acabou de acontecer em Foxborough, porém, ninguém será censurado por pensar 2 vezes antes de o riscar por completo. Então, isto foi um roubo cortesia da revisão vídeo, ou a Alemanha simplesmente provou, da forma mais dolorosa possível, que já não pertence aos programas de elite do futebol mundial. Honestamente, as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. O golo anulado foi genuinamente leve, e pessoas razoáveis podem ficar furiosas com isso. Mas uma equipa verdadeiramente de elite não precisa de um golo discutível num canto para bater uma seleção classificada no 34º lugar do mundo quando tem 78% da bola. O resultado conta uma história de desgosto nos penaltis. A história maior diz algo muito mais difícil para o futebol alemão admitir. O gigante não tropeçou apenas uma vez. Tem vindo a encolher há 12 anos consecutivos e as consequências políticas dentro da DFB nas próximas semanas podem acabar por ser tão dramáticas como qualquer coisa que aconteceu no relvado em Foxborough. Há também uma camada política mais profunda nisto tudo que vai além da segurança de apenas um cargo de treinador. Nos últimos anos, o governo federal alemão investiu quantias significativas de dinheiro público em infraestruturas de futebol de formação precisamente para tentar inverter este declínio. E este novo falhanço já está a ser enquadrado por comentadores alemães como prova de que o dinheiro por si só não consegue resolver um problema estrutural. Ministros do desporto e dirigentes regionais do futebol alemão passaram os últimos 2 dias a responder a perguntas sobre se toda a cadeia de academias juvenis, outrora considerada o padrão de ouro no futebol mundial após as reformas que se seguiram à desastrosa campanha do Euro 2000, ficou silenciosamente ultrapassada. Essa reforma anterior, ironicamente, foi exatamente o que produziu a geração dourada que ganhou tudo em 2014. A pergunta incômoda que agora se faz nos jornais alemães é se esse sistema simplesmente não foi atualizado para uma nova geração de adversários que defendem mais baixo, pressionam com mais inteligência e já não temem a camisola alemã como antes. Há também uma subtrama interessante relacionada com a relação política entre futebol e identidade nacional, na Alemanha em particular. Historicamente, o sucesso do futebol alemão esteve ligado a questões mais amplas de confiança nacional e unidade desde o chamado Milagre de Berna em 1954. Uma eliminação tão precoce, pelo 3º ciclo consecutivo, está a ser lida por alguns comentadores como parte de uma conversa mais vasta que decorre agora no país sobre competitividade no palco mundial em geral, em setores muito para lá do desporto. Justa ou não essa comparação? Ela ajuda a explicar por que razão esta derrota gerou esta semana cobertura muito para além das páginas desportivas nos meios alemães, surgindo em noticiários generalistas e programas de debate político em vez de ficar confinada à programação futebolística. Quanto ao que acontece a seguir no banco, fontes próximas da federação sugerem que uma decisão final sobre o futuro de Nagelsmann dificilmente será tomada à pressa.
O Conselho de Supervisão da DFB deverá reunir-se nas próximas semanas, quando o choque inicial tiver passado, para rever as conclusões da investigação e decidir se mantém a estrutura atual até o próximo ciclo do Campeonato da Europa ou se avança para uma mudança. Algumas notícias vindas da Alemanha esta semana indicam que vários jogadores experientes apoiaram Nagelsmann em privado em conversas com responsáveis federativos imediatamente depois do jogo, argumentando que o plano tático não foi o problema central e que a falta de compostura no último terço foi a verdadeira culpada. Outras vozes dentro do futebol alemão, incluindo alguns antigos jogadores, agora comentadores, rejeitaram com força essa leitura, defendendo que uma equipa com tanto talento individual nunca deveria ficar bloqueada por uma seleção com uma fração do seu valor de mercado, por muito bem que essa seleção defenda numa determinada noite. Entretanto, os efeitos deste resultado já estão a ser sentidos noutros pontos do quadro competitivo. Nos Estados Unidos, as emissoras relataram um aumento notável de audiência nas fases finais do jogo da Alemanha assim que começou o drama dos penaltis, com o público norte-americano atraído em parte pela vitória anterior dos Estados Unidos sobre o Paraguai poucas semanas antes, que de repente pareceu muito mais impressionante em retrospectiva. Esse resultado anterior entre os co-anfitriões e o Paraguai está agora a ser reavaliado pelos média desportivos norte-americanos como um primeiro sinal de aviso de que o estilo compacto e disciplinado do Paraguai podia causar problemas a adversários maiores e mais focados na posse. Alguns comentadores norte-americanos foram ao ponto de sugerir que a seleção masculina dos Estados Unidos merece mais crédito por essa vitória do que recebeu na altura, tendo em conta o que o Paraguai acabou de fazer a uma tetracampeã mundial menos de um mês depois. Está também a desenvolver-se uma narrativa mais ampla em todo o torneio. Este Mundial, alargado pela primeira vez a 48 equipas, está a produzir resultados mais imprevisíveis do que o formato tradicional de 32 equipas alguma vez produziu. Com mais nações de ranking inferior a qualificarem-se diretamente e a ganharem experiência valiosa em torneio pelo caminho, alguns analistas defendem que a distância entre as potências tradicionais e as chamadas nações futebolísticas mais pequenas está a diminuir mais depressa do que se esperava. A eliminação da Alemanha, combinada com a saída dos Países Baixos exatamente na mesma noite, está a ser citada repetidamente esta semana como a prova mais clara até agora de que o formato alargado está realmente a nivelar o campo de jogo, em vez de simplesmente diluir a qualidade das rondas finais, como alguns críticos previam antes do início do torneio. Para o Paraguai, o feito está a ser tratado em casa como um momento genuinamente histórico, com relatos de celebrações espontâneas em Assunção assim que o pênalti final entrou. É, claramente, o melhor resultado do país em mundiais em décadas, e os mídia locais já começaram a traçar comparações com a campanha até aos quartos de final, em 2010, quando o Paraguai chegou até essa fase pela primeira e única vez na sua história. O selecionador e o plantel tiveram ambos o cuidado, nas entrevistas pós-jogo, de não se deixarem levar, sublinhando repetidamente que o teste contra a França ou Suécia a 4 de julho será um desafio de tipo completamente diferente, frente a uma oposição com muito mais poder individual no ataque do que a Alemanha conseguiu gerar naquela noite. De volta à Alemanha, o ambiente para o resto do verão é descrito pela maioria dos repórteres no terreno como algo entre o entorpecimento e a fúria, com muito pouca paciência disponível depois de 3 eliminações precoces consecutivas. O que quer que a DFB decida em última instância sobre o futuro de Nagelsmann. A conversa mais ampla sobre o que é realmente o futebol alemão neste momento, 4 vezes campeão ou potência em declínio, não vai desaparecer tão cedo. Para um país que passou gerações a definir-se parcialmente através da excelência futebolística, esse é um lugar genuinamente desconfortável para estar e explica por que razão um único jogo da ronda dos 32 em Foxborough conseguiu dominar as manchetes alemãs durante 2 dias seguidos.